Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Servo de Jesus 777. O assunto de hoje é as afirmações feitas pelo Vaticano a semana passada. E agora você vai dizer, mas não foi o Papa que fez estas afirmações, como diz o título do vídeo? E eu lhe responderei dizendo que a cabeça desta organização, deste sistema, é o Papa de Roma. Você acha que quando o Vaticano diz algo, vai dizer algo contrário àquilo que o Papa acredita? Contrário às suas doutrinas? Não. Se os cardeais fizeram estas afirmações, é porque o Papa concorda com elas. Agora vamos ver o primeiro artigo que fala disto. São todos em inglês, não consegui encontrar nenhum em português. Hoje vou apresentar 3 artigos diferentes. Vamos ao primeiro. Aqui temos o primeiro artigo no website Vice, nos Estados Unidos, com a data 10 de dezembro de 2015. Aqui no título diz, citando, o Vaticano diz que os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Ok, pausa. Só por estas palavras já era o suficiente para dizer, para. Algo que não cheira aqui bem. Mas vamos continuar, vamos ver onde é que isto vai dar. Aqui embaixo diz, citando, na quinta-feira, talvez para comemorar o aparecimento do 50º aniversário daquele relatório, o Vaticano lançou um documento dizendo que os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Algo que por muito tempo tem sido um ponto de dor entre as religiões. E continua dizendo mais embaixo, citando, embora os judeus não possam acreditar em Jesus, o Redentor universal, eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e chamados de Deus são irrevogáveis. Ok? Aqui diz que os católicos não devem procurar em converter os judeus ao catolicismo. Agora vamos ver o outro website onde este artigo foi originalmente publicado, aqui no Arutz Sheva, Notícias Nacionais Israelitas, a 12 de 10 de 2015. Cá em cima no título diz, citando, Vaticano, os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Aqui diz que o relatório não é uma mudança formal de doutrina. Diz, judeus não precisam de se converter para serem salvos. Num insondável mistério. Ok? Aqui diz, embora os judeus não possam acreditar em Jesus, o Redentor universal, eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e os chamados de Deus são irrevogáveis. Aqui embaixo diz, como é que os judeus podem ser salvos sem acreditarem em Jesus? Pode ser possível. Continua um insondável mistério do plano de salvação de Deus, eles dizem. Agora, vamos ao terceiro artigo que fala acerca disto. Aqui está, no título diz, citando, o Vaticano está errado. Os judeus precisam de Jesus para a salvação. Diz um grupo de judeus messiânicos. Judeus messiânicos, para quem não sabe, significa que eles são judeus de sangue e acreditam em Jesus Cristo. Porque normalmente os judeus de sangue não acreditam em Jesus Cristo como sendo o Messias, o Salvador da humanidade. Eles dizem aqui embaixo, citando, a resposta deste grupo às recentes afirmações do Vaticano dizendo que os judeus não precisam de ser crentes em Jesus para serem salvos, eles disseram que o apóstolo Paulo ficaria horrorificado com essa sugestão. É o Paulo e eu e quem lê a Bíblia. Aqui embaixo diz, citando, os teólogos por trás do documento incluíram Cardeal Kurt Koch e Norbert Hoffmann, da Comissão do Vaticano. Eles também falaram contra os esforços dos missionários católicos para converter os judeus. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos são chamados a partilhar a sua fé com os outros. Ok, agora recomendo que façamos uma diligente, profunda análise destas palavras. Então eles dizem, embora os judeus não possam acreditar em Jesus como Redentor universal, eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e os chamados de Deus são irrevogáveis. Esta é a diferença entre os católicos e os verdadeiros cristãos. A diferença é que um cristão verdadeiro tem como fundamento as Escrituras Sagradas
E nada mais, enquanto os católicos têm como fundamento as tradições dos homens. É por causa disto é que eles, a hierarquia católica, pode dizer estas monstruosidades e os 1,2 bilhões de católicos não dizem nada. Eles estão numas trevas tão profundas que não veem nada, não ouvem nada e não falam nada. Como é que alguém que lê a palavra eterna, e mais importante que ler é acreditar e obedecer, como é que alguém que faz isto pode acreditar nesta organização, neste sistema? Simplesmente não pode. Veja o que é que a palavra eterna diz. Não tradições de homens. João 10, 9 diz: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Atos 4:12 diz: Não há, vou repetir, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é bem claro, não sei como é que é possível eles virem com estas doutrinas. Vamos a João 1:29. No dia seguinte, João Batista, aqui falando, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que os judeus podem ficar sem pecado se eles não acreditam no Cordeiro de Deus? É uma pergunta clara que não tem resposta se você for católico e acreditar no que estes homens dizem. Agora vamos a 14:6. Diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É claríssimo. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Como é que a Igreja Católica, a hierarquia católica, diz que há outro caminho para além de Jesus? Esta é a verdadeira doutrina, que não existe outro caminho, outro nome. Só no sangue de Jesus Cristo os pecadores podem ser salvos. Não é em Maria, não é no Buda, não é no Mohammed, não é na Igreja Católica, certamente. Então, se a palavra eterna de Deus, a Bíblia, diz claramente que só há um caminho, só há um nome, como é que este sistema satânico, este sistema do anticristo, pode dizer que existe outro caminho? Eu vou-lhe dizer porquê que eles podem fazer isto. Porque os católicos não acreditam na palavra eterna de Deus. Eles não a leem. Essa é a razão porque eles louvam as estátuas quando a palavra o proíbe. Essa é a razão porque eles veneram o Papa, que é um homem só, que por acaso é mais pecador que qualquer outro homem nesta terra. E por isso eles são pagões, não são cristãos, porque eles atiraram a palavra eterna ao lixo e acreditam em tradições de homens. Mas não está tudo perdido para você se você está a ver este vídeo. Ainda há tempo para você se arrepender dos seus pecados contra Deus e parar de pecar e pegar na palavra de Deus e estudar e ver que este sistema é satânico. Este sistema é o sistema profetizado pela Bíblia, o sistema do anticristo. Não sei o que mais posso dizer. Acho que é bem claro que este Papa e qualquer outro Papa e este sistema não é cristão de maneira nenhuma. Agora, mais uma vez, este Papa, com o espírito do Anticristo, disse pela segunda vez que a crucificação do Senhor foi um fracasso. A primeira vez que este Anticristo disse isto foi nos Estados Unidos. Agora, numa viagem à África, ele repetiu. Vejam este vídeo. Les voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas. Un rosario para rezar y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis, pequeño vía crucis. Es como Jesús fue sufriendo
desde que lo condenaron a muerte hasta que fue Right up. sepultado. Con estas dos cosas me arreglo como puedo. Pero gracias a estas dos cosas no pierdo la esperanza. Agora, só mais uma vez, reparem bem o gozo que dá a este homem dizer que Deus é um fracasso, que a crucificação é um fracasso. Reparem bem. La historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Repararam? Este homem não é cristão? Não pode. Vocês repararam bem? Este homem não é cristão. Este homem odeia o verdadeiro Deus da Bíblia. Ele odeia Jesus Cristo. Este é o verdadeiro anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem é responsável pela morte de cerca de 30 mil pessoas na Argentina. Entre os anos 1979 e 1983 houve uma guerra suja na Argentina. E este homem, Jorge Bergoglio, era o jesuíta provincial. Isso quer dizer que ele era o homem com maior poder, com maior autoridade em toda a América do Sul. Ele autorizou a morte de cerca de 30 mil pessoas inocentes que nunca foram encontradas. Este homem não quer salvar a humanidade, ele quer destruir a humanidade. Vejam o que aconteceu durante a Idade das Trevas. Dos anos 538 AD, quando a Igreja Católica se tornou o que ela é hoje, um poder religioso e político, até 1798. Cerca de 1260 anos de poder absoluto católico no mundo. Mais de 100 milhões de pessoas mortas, 605 anos de Inquisição, onde as pessoas eram torturadas, assassinadas nas mais horrendas formas. Trevas, ignorância absoluta, centenas de anos sem nenhuma evolução científica ou qualquer outro tipo de evolução. Graças a Deus pelos reformadores protestantes, que nos libertaram do sistema do anticristo, como estava profetizado, e deram-nos as escrituras, a luz, a palavra eterna. Se você ainda está a ver este vídeo, até esta fase, e se você é católico, não endureça o seu coração. Esta é a verdade acerca deste sistema. Saia desse sistema, ou você não terá salvação. A Bíblia é claríssima em relação a isto. Se você quer saber a verdade acerca deste sistema, inscreva-se no meu canal, onde eu tenho vários vídeos que provam, historicamente, biblicamente, mais importante do que tudo, que este é o sistema do anticristo, profetizado pela Bíblia. Tudo o que eu disse aqui pode e deve ser pesquisado. Se você gostou deste vídeo, curta o vídeo. Ajude a espalhar a palavra de Deus eterna, a verdade, com todos. Partilhe este vídeo com os seus amigos. As pessoas estão em grandes trevas. Temos que pregar o Evangelho eterno, porque o Senhor está mesmo às portas. Vem, Senhor. Que Deus abençoe você. Amém.